atendem multinacionais, atendem grandes empresas, atendem bancos, e aí é onde entra a questão de normas ISO, né, 27001, 701, que também é uma norma de segurança, que eu vou falar um pouco mais, a qual a gente ajuda as empresas, principalmente de tecnologia, a obter essa norma de certificação de segurança da informação e privacidade. E aí, a gente também eu sou auditor de certificador, então a gente audita pela certificadora as empresas para buscar, que estão buscando a certificação. Só uma breve apresentação. Então, só falando um pouquinho de ISO, e aí eu vou, antes de começar a falar da ISO, eu vou fazer uma abordagem. A gente vai prestar serviço, vai trabalhar aqui com vocês durante os próximos meses. Não é com o objetivo, neste momento, de vocês buscarem a certificação ISO de segurança, mas é para inserir nos processos de trabalho de vocês a segurança da informação. E quando a gente fala de segurança da informação, um dos primeiros pilares é treinamento e conscientização. Então, o objetivo desse workshop aqui é colocar todos na mesma página e começar a falar sobre segurança da informação. E o porquê da ISO? Toda a parte de segurança da informação que a gente vai falar aqui com vocês não é algo que está na minha cabeça ou das pessoas que trabalham conosco. A gente segue um padrão mundial e empresas no Brasil que seguem esse padrão vão seguir da mesma forma que uma empresa no Chile, que uma empresa na China, que uma empresa em qualquer país. Então, as referências que a gente vai estar trazendo aqui para vocês em relação a uma norma internacional de segurança da informação. Então, a ISO, só para aqueles que ainda não conhecem, é um organismo internacional, ele foi instituído em 1947, então já faz bastante tempo, e ele cria padrões mundiais, padrões de funcionamento. Por exemplo, a internet, as redes de computadores, hoje existe toda essa comunicação, internet, existe telefone, VoIP, existe videoconferência, a gente consegue navegar na internet por conta dos padrões que foram estabelecidos mundialmente, padrões de rede, de telecomunicação. Então, esses organismos internacionais, eles criam padrões que são similares, e todas as empresas do mundo seguem. Então, a ISO, ela tem mais de 21.500 normas publicadas, não é só de segurança da informação, tem de segurança no trabalho, tem de saúde, na área da saúde, tem na área do meio ambiente, enfim, são certificações nas mais diversas áreas. E falando um pouquinho da ISO 27001, essa norma é uma norma que as empresas de tecnologia estão buscando a certificação. Ela é uma norma que a empresa vai demonstrar para os auditores que ela segue boas práticas de segurança. Então, hoje, mundialmente, a 27001 é uma norma que a maioria das empresas estão seguindo, principalmente empresas de tecnologia, empresas de software. E todo o nosso trabalho aqui, que a gente vai fazer com vocês, vai ser pautado nessa norma. Claro que neste momento vocês não estão buscando a certificação, mas o caminho que vocês estarão trilhando é para preparar vocês para futuramente, caso seja uma opção da alta direção, obter essa certificação. Essa certificação é o certificado que a empresa vai receber e ela pode usar isso, empresas que têm esse certificado, elas utilizam isso, inclusive, como marketing. Essa norma, ela tem requisitos. O que é uma norma? A empresa ela precisa seguir alguns requisitos obrigatórios. Entre os requisitos obrigatórios a alta liderança, participar dos processos. Então, aqui, o Rodrigo e o Evandro participando, eles demonstram que a alta gestão está comprometida com o assunto de segurança da informação. Esse workshop, com a contratação da direção da empresa, também é investimento, é recurso que a alta liderança está investindo. Então, esse é um requisito, por exemplo, que o auditor vai vir e vai buscar uma evidência para verificar
como que a liderança está demonstrando comprometimento. Então, esse é um exemplo. A norma ela tem vários requisitos e vários controles. Os requisitos são obrigatórios. Então, uma empresa que quer se certificar, ela tem que atender os requisitos. Tá? Porém, no caso de vocês, não é o objetivo nesse momento, os requisitos. Então, a gente vai focar muito nos controles de segurança. Quando a gente fala em controle de segurança, são medidas, pode ser técnicas, medidas organizacionais, medidas físicas ou tecnológicas, né, que trazem segurança. Vou dar um exemplo de uma medida técnica. Sistema anti-malware, ou antivírus. Implementar antivírus é uma medida técnica. Vou dar um exemplo de segurança física. Ter câmeras de monitoramento, monitorando os locais da empresa, também é uma medida de segurança física. Controle de entrada, o que vocês têm, né, para a pessoa entrar aqui dentro, tem que apertar lá o interfone, alguém tem que atender, as pessoas ficam aguardando lá embaixo. Então, esses já são medidas físicas que a norma orienta e vocês já estão seguindo, por exemplo. Então, esse já é algo que vocês já fazem. Mas tem questões que ainda não tem. Por exemplo, no controle de pessoas, vocês têm a área de RH, controle de pessoas, a empresa, né, as pessoas que vão entrar na Bruning, elas vão passam, né, normalmente por uma análise das competências, para verificação da formação. Então, desde o processo de seleção, o processo da pessoa que está aqui dentro, ela ser preparada, ser conscientizada, e as competências em relação à segurança da informação, eles vão ser ampliadas, né? Existe um programa de treinamento e conscientização. Então, em relação a pessoas, esse é um dos exemplos, né, de controles que a empresa vai fazer. Em relação de controles organizacionais, por exemplo, são políticas, né? Criar uma política de segurança da informação, dizendo o que pode, o que não pode, e tem que deixar bem claro isso. Por quê? Não sei se vocês acompanharam, na semana passada teve um problema com o Banco Central, né, com mais de 1 bilhão aí de reais. E aí, o que aconteceu? Foi uma pessoa que trabalhava numa empresa de software, a CIM, que estava dentro da empresa e que vendeu os acessos. Então, esse é um tipo de coisa que não pode acontecer. Então, a empresa ela tem que ter, primeiro, saber a origem da pessoa, a formação e tudo mais, ter políticas para a pessoa saber que se fizer qualquer coisa errada, ela vai ser punida, né? Ela corre o risco de responder, de ir presa e tudo mais. Então, nesse sentido, também políticas são construídas. E dúvidas, às vezes, posso instalar um software? Posso usar esse software? Não posso. E muitos problemas que ocorrem hoje, na maioria dos incidentes de segurança que acontecem no mundo, tem uma pesquisa que diz que mais de 80%, em torno de 82%, quem ocasionou esse incidente na empresa foi um ser humano. Às vezes intencionalmente, como foi esse exemplo que eu acabei de falar, ou às vezes não intencional, como a gente acessa sites e às vezes um site ele tá comprometido com algum vírus e só o fato de a gente estar navegando no site com vírus, um computador, se não tiver um antivírus, se o meu navegador não estiver atualizado, eu posso comprometer e a partir daí os meus dados podem ser roubados. Eu vou até usar o meu caso pessoal que aconteceu. A gente trabalha com isso. Eu vou mostrar, evidenciar para vocês aqui como que aconteceu um incidente comigo. Então, os benefícios, como eu falei para vocês, não é nesse momento a certificação que vocês estão buscando, mas o direcionamento, a origem é a norma ISO. Então, uma empresa hoje, principalmente em tecnologia, né, que tem uma certificação, ela eleva a confiança dos clientes na organização. Então, os clientes, se tem duas empresas para escolher, uma tem certificação, a outra não tem, eles já vão escolher a que já tem, né? E às vezes não necessariamente é o melhor software, mas só pelo fato de ter essa questão
de segurança, né, um certificado, a empresa já senta na mesa para negociar. Isso traz também aumento de credibilidade e traz novas oportunidades de negócio, seja de expandir no próprio território nacional e até internacionalmente. Porque hoje em dia muitas empresas, né, de fora, eles estão de olho aqui, investindo em empresas, e aquelas empresas que estiverem bem preparadas, né, elas com certeza vão ter um valor maior. Isso aí traz o amadurecimento em segurança da informação, os aspectos de gestão e estratégia. Então, a segurança da informação, a metodologia que a gente vai trabalhar aqui vai ajudar, inclusive na gestão da empresa, que a gente vai trabalhar alguns pontos que vai poder ser aproveitado em todas as áreas da empresa. E permite a identificação de novos indicadores estratégicos. A gente vai ter que ter alguns acompanhamento, né, de alguns indicadores relacionados à segurança, mas vão poder ser criados outros indicadores relacionados ao, por exemplo, financeiro, qualidade de vida. Você já tem alguns indicadores aí que acompanham. E também um ponto importante, um crescimento profissional. Então, vocês que estão na área de tecnologia, a maioria de vocês aqui super novos, né? O mercado de tecnologia hoje tem muitos profissionais. Eu sou da área de tecnologia há 30 anos e a gente sabe que quem é da área de tecnologia, a gente nunca foi preparado na universidade para segurança da informação. A gente pode ter tido alguma disciplina falando de segurança. Eu já fui professor na universidade de disciplinas de segurança da informação, mas a gente não é preparado para isso. A gente é preparado para resolver problemas, para escrever código ou para preparar uma infraestrutura, colocar no ar e sair funcionando. Só que hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia, cada código que a gente faz, cada linha de sistema que a gente desenvolve, dependendo daquilo que a gente está fazendo, ela vai poder ser explorada por um criminoso, e através dessa exploração, dessa vulnerabilidade, o criminoso ele pode ter acesso até ao banco de dados. Normalmente as empresas pegam e separam, né, o front-end, back-end e o banco de dados, né, e libera só a porta para o front-end na internet. Aí a gente imagina, não tem como chegar no banco de dados porque está lá no meu front-end. Mas a gente também tem, no serviço da nossa empresa, a gente faz pentest. Pentest é o hacker do bem, é aquele que vai invadir para descobrir vulnerabilidades. E a gente, através de ações na internet, a gente conseguiu. Na empresa só tinha o login e senha para acessar o sistema. A gente conseguiu achar na internet, explorar a vulnerabilidade, conseguiu o login e senha, entrar no sistema, e depois que estava logado, a gente conseguiu, via SQL Injection na própria URL, acessar o banco de dados e trazer dados do banco. Então, assim, isso é possível. E às vezes, se a gente for desenvolver algo não pensando nisso, pode gerar um problema para a empresa, para o cliente. E hoje em dia, uma empresa de tecnologia, como por exemplo essa CIM que ocorreu, eu não sei, não fui investigar se ela estava na Bolsa de Valores ou não, mas uma empresa, do dia para a noite, ela pode sumir, ou ninguém mais querer essa empresa por conta disso. Então, vocês como pessoas de tecnologia que estão também começando, aproveitem um momento, essas ações que a gente está fazendo aqui, vai estar fazendo durante o ano, também para aprendizado, né? E eu sei que quando a gente fala em sistemas, muitos de tecnologia, eu já vivi muito isso, eu já trabalho com essa área de segurança, trabalhei com muitas pessoas, e no começo, quando a gente começa, isso aí é besteira, isso aí não... E eu falo para vocês que acontece, problema acontece. Esses meus 30 anos de experiência em tecnologia, um comandinho simples que eu fui dar, não é só um comandinho, eu já paralisei muita coisa por muito tempo. Então, assim, não é qualquer mudança que a gente vai fazer que pode fazer de qualquer jeito. Às vezes, algum comando, alguma coisa simples que a gente imagina que vai ser rápido, pode perder o final de semana. Eu já perdi muito final de semana por conta disso. Mudança na sexta-feira também a gente sempre tem, não faz. A gente pegou essa. Eu fui fazer uma mudança, eu dava aula em Araranguá, eu saía às 5h30 da tarde para ir dar aula. O ônibus da Unisul levava a gente
Eu fui dar um comando numa sexta-feira, 6h15, e acabou o meu final de semana, e eu não consegui nem dar aula, eu não perdi meu ônibus e tal. Uma coisa bem simples, rápida que eu ia fazer, não, vou fazer antes de eu sair, e aí gerou. Tá? Então, isso que a gente vai estar fazendo vocês vão estar trabalhando com algo, com informação de empresas de grande porte, né? De todos os portes, mas hoje em dia, muitas empresas, né? Vocês aqui são privilegiados que a autodireção teve essa consciência de trazer isso antes. Mas a gente que trabalha com empresas aí pelo Brasil afora, empresas de tecnologia, a grande maioria, posso afirmar que a grande maioria ainda não está avaliando isso. E normalmente só vai chegar a avaliar quando tiver um problema. E às vezes esse problema pode ser até tarde demais para a empresa. Então a empresa que começar a analisar isso antes, já sai na frente. Quando a gente fala em segurança da informação, privacidade, proteção de dados, privacidade muitos começaram a ouvir agora por conta da LGPD, né? Então eu tenho dado pessoal, cada um de nós aqui tem o nosso dado, e a gente se cadastra num sistema, cadastra no outro, a gente tem um LinkedIn, a gente tem o Facebook, tem o Instagram, tem o TikTok e por aí vai. Então, as nossas informações a gente coloca em sistemas. Então, a privacidade, essas informações são nossas e não das empresas. Então, existem leis no mundo inteiro não no mundo inteiro, mas na maioria dos países já estão desenvolvendo. Então, aqui no Brasil tem a LGPD, então, tem a empresa que trabalha com dados pessoais, ela precisa proteger, tanto para colaboradores da empresa, quanto para o sistema, que dentro do sistema tenha dados pessoais. Então, quem desenvolve o sistema também tem que pensar o sistema para proteger os dados pessoais. A informação que fica guardada no banco de dados está criptografada, não está? Qual é o código? Porque uma senha criptografada no banco de dados, a gente pensa que é simples, mas existem senhas que a gente consegue facilmente descriptografar. Então, esses assuntos, quando a gente falar segurança da informação, proteção de dados e privacidade, é importante que a gente não pense que isso não tem nada a ver comigo. Isso aí é preocupação da direção, isso aí é preocupação para o analista que cuida de segurança. Não. A segurança da informação é responsabilidade de todos da empresa. Uma pessoa pode trazer um ransomware e espalhar o ransomware na empresa inteira e acabar com um bom período. Tem uma empresa grande, gigante no mundo chamada Ingram Micro, que vende licenças de software, entre outras coisas. Teve um incidente com o ransomware na quinta-feira passada e até ontem eles estavam offline. Não estavam podendo vender, então um prejuízo de bilhões. O Instagram ficou 4 horas fora no ano passado, 6 bilhões de prejuízo na Bolsa de Valores. Então, assim, hoje a indisponibilidade do sistema, ou um erro, uma falha, um vazamento, pode gerar grandes impactos. Então, por isso que a gente tem que entender que a segurança da informação é responsabilidade de todos. E aí, a gente se pergunta, né, as informações da empresa estão seguras? Dos sistemas que eu desenvolvo estão seguros? As minhas informações pessoais estão seguras? Quando eu falo, pessoal, esse workshop que a gente vai estar fazendo aqui, ele também serve para a nossa vida pessoal, para a nossa vida, da nossa família. Então, o que a gente vê aqui, a gente pode levar para casa. E aí, qual é o impacto de um vazamento de dados dos clientes da Bruning ou dos colaboradores? O que isso pode gerar? Como é que fica a confiança no mercado? Não vamos mais contratar aquela empresa porque o software deu ruim. Aqui são algumas, a gente parou de fazer esses recortes, tem notícia de vazamento, de problema, de ataque hacker todos os dias, várias. Então a gente foi colocando aqui, e várias empresas, né? Então, existem diariamente centenas de notícias de vazamento. E aí depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos fáceis que vocês mesmos na frente do computador de vocês vão poder fazer. Então, para uma empresa, o que possui valor? Os dados dos funcionários é dado, tem valor. Dados financeiros, os contratos, projetos, know-how dos produtos, não sei de vocês o código-fonte, então, isso tem valor. Informações estratégicas. E qual se tiver impacto em alguma dessas informações que tem valor, pode trazer prejuízo financeiro,
processos judiciais, multas, penalidades contratuais, perda de confiança, dano à imagem, serviços indisponíveis. E aí existem os 3 princípios que, quando a gente fala em segurança da informação, que a gente precisa ficar atento: é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. A confidencialidade é somente a pessoa que deve ter acesso a alguma informação, ela vai ter acesso àquela informação. Se eu tenho um documento que eu preciso ter acesso e a Monique não precisa, então a Monique não tem que conseguir acessar esse documento. Não é ela não acessar por conta, a gente tem que estruturar para que ela não tenha acesso a esse documento. Isso vai do ponto de vista de configuração. A integridade é aquela informação que se eu armazeno uma informação num banco de dados, quando eu for retirar, ela tem que ser aquela mesma informação, ela tem que estar íntegra. E a disponibilidade é quando eu vou acessar um recurso tecnológico do sistema, ou o recurso tecnológico ele esteja disponível naquele momento que eu for acessar. Então esses são os 3 princípios de segurança da informação, e tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar: eu estou desenvolvendo esse código. Existe um termo que se fala hoje que é o Privacy by Design, Security by Design, ou Privacy by Default e Security by Default. Esses são termos que são utilizados. Que significa o quê? Segurança desde o princípio. Já quando eu estou desenvolvendo alguma funcionalidade no meu sistema, alguma tela, algum recurso, eu já tenho que pensar em segurança. Tá? Aonde eu vou armazenar esses dados? Quem vai poder acessar? Como que eu vou registrar os logs, que também é um outro ponto que o sistema precisa estar construído pensando nisso. E também, como que eu vou garantir a disponibilidade? Normalmente, quem garante a disponibilidade não é o pessoal que desenvolve, mas o pessoal que desenvolve tem grande responsabilidade com isso, porque dependendo de uma query mal feita no banco de dados, dependendo de alguma coisa que eu faço de um script no meu sistema, eu posso deixar ele tão lento que se 3 pessoas entrar, bloqueia, gera algum bloco e o sistema fica indisponível. Então também eu desenvolvendo eu tenho que pensar esses aspectos. E a informação, quando a gente fala, não é só banco de dados, né? Pode ser um vídeo, uma foto, a informação ela pode estar no papel, impressa, pode ser verbal, a gente conversando aqui, né? Às vezes alguém falando uma informação. E essa informação ela pode ser transmitida pela rede, né? Ou ser encaminhada fisicamente, né? Sair de um lugar para outro. Por exemplo, eu vou com o meu notebook para casa, no meio do caminho alguém rouba o meu notebook, então pode ter risco também de informação. E os ativos de informação. Então, quando a gente trabalha em segurança da informação, a gente tem que ter confidencialidade, integridade, disponibilidade. Para quê? Para os ativos de informação. O que é o ativo de informação? Aquilo que tem valor para a empresa. Exemplo, eu estou sempre trazendo exemplos de empresas como vocês. O código-fonte. O código-fonte é um ativo da empresa. Então, aquilo que a gente desenvolve tem que ser protegido. Como é que eu protejo hoje o meu código? Como é que ele está protegido, né? Mas eu tenho documentos. A empresa também tem documentos, tem contratos. Eu também preciso proteger isso. Tenho sistemas, eu tenho prédio. Então, aqui nós estamos numa estrutura física. Se alguém entrar aqui e roubar algum computador, ou pode ser que tenha alguma coisa aqui que se perder, pode trazer impacto para a empresa. Os computadores e as pessoas também, né? Normalmente, quando a gente tem pessoas envolvidas, às vezes é comum nas empresas uma pessoa ter o conhecimento e ficar tudo na cabeça dela, não ter processos, procedimentos, e aí a pessoa pode, todos nós seres humanos estamos sujeitos a qualquer coisa, desde sair da empresa ou até acontecer alguma coisa pior, né? Então, para que a empresa alcance a segurança da informação, então, vai desde o aspecto organizacional, como eu falei, que a gente vai ter que criar diretrizes, políticas, procedimentos, segurança de pessoas, segurança física no prédio e segurança em tecnologia. Então, para que a gente possa alcançar a segurança da informação, tem esses 3 aspectos. Segurança da informação não é apenas tecnologia. Sempre quando a gente fala, eu tenho segurança, nós temos um firewall. Isso aí é um componente de segurança. Antigamente até tudo bem. Eu sou da época que as empresas não tinham nem firewall.
O primeiro firewall que eu coloquei na Unisul, na época, muitos anos atrás, foi um servidor Linux, que era um servidor com 2 placas de rede, todo o tráfego passava por dentro dele. Então, antigamente não tinha nem firewall, não tinha AWS, nuvem era só que estava no céu. Então, um monte de conceito a gente não tinha. Então, é importante a gente pensar que segurança da informação não é somente tecnologia. Então, é a proteção das informações contra uma ampla gama de ameaças, né, para garantir a continuidade, minimizar o risco e maximizar o retorno sobre os investimentos e oportunidades de negócio. Agora eu vou fazer, para aqueles que estão com sono aí, eu vou fazer uma demonstração. A ideia aqui não é falar muita teoria, que eu sei que isso ainda mais 1h da tarde pode dar sono, mas eu vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de vazamentos de dados. Vou contar um caso que aconteceu comigo, de um vazamento e por que aconteceu esse vazamento. Aliás, vou contar 2. O primeiro, que o meu pai, ele recebeu um WhatsApp e alguém se passando por mim, com a minha foto. Eu preciso pagar uma conta hoje, perdi a minha senha, não estou conseguindo, paga para mim. Aí meu pai, já sabendo que eu sempre falo que a gente trabalha com segurança, meu pai estava no trabalho, todo o currículo, pago, passa o Pix. O cara passou o Pix, na mesma hora o pai fez o Pix, R$1.000. Aí o cara viu que foi fácil, de novo, pai, eu preciso agora pagar outra conta. Resumindo, essa brincadeira aí, o meu pai acabou perdendo R$8.000. E ele só não perdeu 15 porque ele foi fazer uma transação que o cara mandou para ele à noite. Ele estava na academia depois, aí ele tinha pedido mais dinheiro, o pai foi fazer e o banco bloqueou por conta do horário. No outro dia de manhã, o meu pai tentou falar comigo, não conseguiu, não lembro agora o que eu estava fazendo. E aí, ao meio-dia que eu consegui falar com ele. Aí o meu cunhado, que é advogado, ele ligou para o meu cunhado, ele dizendo assim para o meu cunhado, o que aconteceu? Ele disse, Gabriel, aconteceu assim, eu pensei essa noite, eu acho que o Dani, ele me chama de Dani, né? Eu acho que o Dani caiu num golpe. Aí o meu cunhado, se eu lá ouvir, meu pai, o senhor que caiu no golpe, não é ele e tal. Então assim, e eu já escutei histórias de muitos pais caindo nisso. E aí, como que a gente se pergunta? Como é que eles têm a nossa foto de WhatsApp? Como é que eles têm... como é que eles conhecem? Primeiro, tudo aquilo que a gente coloca na internet, né? Muitas pessoas colocam. Aí aquelas fotinhas, bate a foto com o seu amor. Aqui os seus filhos. Aqui uma foto onde você trabalha. Então, todas essas coisas que as pessoas estão fazendo para entrar numa... Eu nem sei como é que se chama isso, se é trend ou não é. Essas coisas eu sou bem ignorante. Muitas informações as pessoas estão roubando para saber, isso aí é pai dele, aquilo lá é filho, então aqui eu vou ameaçar. Então, tudo isso é informação que eles podem fazer golpe. Então, como é que eles podem ter senhas? Quem de nós, todo mundo deve ter celular e smartphone, quem de nós faz uma limpeza da lista de telefones que estão na nossa lista? O que acontece? Normalmente o WhatsApp, alguém que tem a nossa lista, que está na nossa lista, automaticamente ele já vai ser permitido, vai ter informações do nosso WhatsApp. Ninguém faz uma limpeza aí o cara que está na nossa lista tem a informação do nosso WhatsApp, consegue ir lá, é liberado, pega a nossa foto e aí está feito. Pode ter certeza que muitos dos telefones que estão na lista de vocês nem existe mais, não está mais com aquela pessoa, a pessoa já morreu. Então assim, essa é a primeira prática que eu falo, assim, já façam isso. Um outro ponto que é comum acontecer, as pessoas têm senhas de internet e a gente vê, tem uma senha para o Facebook, uma senha para o Instagram e uma senha para o LinkedIn. Muitas pessoas dizem, eu só tenho uma senha porque eu não consigo decorar. Aí a minha senha, para ser fácil, eu boto o meu nome, o nome da minha esposa, da minha filha, do meu namorado, da minha namorada, @ alguma coisa, e aí essa senha a gente mal imagina que ela já está pública na internet. Eu vou mostrar aqui para vocês,
E vocês vão poder fazer esse teste. E aí eu vou falar como que eu descobri uma senha minha que estava na internet, qual era a senha que vazou e como que vazou. Vou compartilhar aqui o site. Quando a gente vai fazer essa demonstração, muitas pessoas ficam assustadas, algumas até apavoradas. Alguém já ouviu falar no site I Have Been Pwned? Já ouviram ou não? Esse aqui, se vocês digitarem, eu não sei se lá atrás está. Se vocês digitarem aqui, o e-mail de vocês vai aparecer. Se o e-mail vazou, se a senha vazou e quando que vazou. E aqui a gente faz uma... Se aparecer aqui, não quer dizer que eu cometi um erro. Se aparecer aqui provavelmente eu me cadastrei em algum lugar, esse sistema ou enfim, teve vazamento. E aí por isso que vai aparecer aqui. Então, se alguém quiser falar o seu e-mail para a gente colocar aqui só para visualizar se vazou, o que vazou. Alguém quer arriscar? Bota aí o meu. Não, descobri merda. Já? Qual é? Andrei com Y. T de tubarão. B de bola. Andrei. T de tubarão. B de bola. 10, @gmail.com. Já vou ver aqui também, né? Ó, aqui já mostrou, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas mostrou que teve 2 vazamentos. Um vazamento aconteceu em abril, nesse APTOID. Não sei o que é isso. Isso aí é tipo um marketplace para Android, tipo App Store, né? Sim. Então o que acontece? Qual a informação dele que vazou? O agente do navegador, o endereço de e-mail, o IP, o nome e a senha. Essa senha aqui que tu usou lá, a pública na internet. E aí é isso que acontece. Aí qual é o teu e-mail? É do Gmail. Muita gente usa o Gmail para acessar o Facebook ou outras coisas. E muita gente utiliza, como eu falei, vou me cadastrar aqui, eu vou botar o meu usuário e a minha senha. A mesma para eu não ter que ficar decorando outra. O que acontece? A minha senha está aberta na internet. Se alguém quiser invadir a minha conta que tem esse meu usuário, já sabe o meu e-mail, já sabe o meu usuário, meu e-mail e minha senha, é só entrar. Então, aí por isso que muitos da nossa família falam, invadiram o meu Facebook, estão vendendo coisas no meu Instagram. É isso. Então assim, primeiro passo, encontrou um vazamento de dados, já altera a senha. Porém, às vezes quando eu tenho muitas senhas, uma única senha em várias contas, eu posso talvez esquecer de trocar a senha de algum lugar desses que eu me cadastrei. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês vale para a empresa que vocês estão trabalhando, mas isso para a vida pessoal. Tá? Então, o que acontece? Aqui vazou nesse APT, que a gente já viu, e teve um outro vazamento aqui, o Canva. Muita gente usa o Canva, também vazou senha e e-mail. Aqui é só um exemplo. Então, assim, vocês podem pesquisar os e-mails de vocês e vão ver que teve vazamento. No meu caso, aconteceu um problema que aí eu vou usar como uma referência o e-mail da empresa ainda, inclusive. Eu fiquei muito indignado com isso, mas eu também aprendi mais uma lição. Esse aqui é o meu e-mail da empresa e ele teve um vazamento. E esse vazamento aqui é meu e-mail da empresa. Eu trabalho com segurança. Aí eu disse, não, fiquei muito indignado. Aí, o que aconteceu?
teve esse vazamento, esse Alien TXT Base, Installer Logs. Aí eu fui investigar aonde que vazou, qual foi a senha que vazou, e eu consegui, através de pesquisas e tudo mais, eu consegui identificar a primeira letra da senha sem pagar nada, tá? A primeira letra da senha e a última letra da senha, e consegui, através disso, identificar aonde que eu tinha usado essa senha e aonde que vazou. E eu fui lá, eu nem utilizava mais aquela conta e solicitei para os caras até excluir. Primeiro eu alterei a senha e eu solicitei para excluir. Aonde que foi isso? Foi no WordPress, tem vários plugins, né? E aí, quando em 2021 a gente fez um site, o nosso primeiro site da empresa, e a gente fez no WordPress, contratou uma empresa que ajudou a gente, e eu tinha um plugin que eu comprei com o meu usuário, e aí para ele poder fazer as configurações e instalar, eu compartilhei o meu usuário, a minha senha, claro que foi exclusiva para aquele acesso, então era uma senha completamente diferente, aí eu compartilhei. E aí o que acontece? Muita gente utiliza no navegador, eu gosto do Chrome, o Chrome é mais leve. Eu gosto do Edge da Microsoft, ou enfim, não estou defendendo nem A nem B. Mas o Chrome tem uma vulnerabilidade que, se a pessoa salva as senhas, e que muitos de nós, para não ter que ficar decorando, salva no navegador. Ele salva essa senha no computador, texto plano, aí o navegador não está atualizado, o meu computador também não, o meu antivírus também não, eu vou acessar um site, esse site tem um malware que vai ali, pega essa minha senha e já era. Então, o que eu deduzi? Essa senha minha estava no computador de alguém, dessa pessoa que eu acabei compartilhando meu usuário, e vazou. Bom, tem dois pontos. Primeiro, o ponto positivo, apesar de tudo isso, é que eu sempre, quando eu vou me cadastrar em qualquer coisa, qualquer sistema, eu gero uma senha nova para qualquer coisa. LinkedIn, senha nova. Facebook, Instagram, no Vaquinha, qualquer coisa, senha nova. Por quê? Eu sei alguma senha? Eu não sei nenhuma senha minha. Todas as minhas senhas são, a não ser que o sistema limite, são de mais de 50 caracteres, maiúsculos, minúsculos, caracteres especiais. Eu não sei nenhuma das minhas senhas. Por quê? Eu tenho um cofre de senhas, que aí é uma dica. Existe um cofre de senhas que vocês podem usar para vocês e para a família de vocês, que se chama Bitwarden. E ele é free. A gente usa na empresa, a gente paga a versão dele de empresa, mas ele tem a versão free, então vocês podem usar também, compartilhar com as famílias e ensinem os nossos familiares a usar. E a senha é difícil de colocar dentro do cofre. Só que tem um detalhe, o cofre eu tenho uma única senha para abrir ele. Então essa senha que a gente tem que ser uma senha grande, e essa a gente tentar gravar. E também ter autenticação de 2 fatores. Então, com essa questão de vazamento de dados, sempre, no mínimo, se você não quer usar outras senhas, tem autenticação de 2 fatores, no mínimo. Se no Instagram, no Facebook, LinkedIn ou o que quer que seja, vocês ainda não ativaram a autenticação de 2 fatores, façam urgente. Olhem que com certeza vai ter senha vazada, e vocês saibam que se essa senha vazou, está na internet e qualquer um pode achar facilmente, não precisa ser um super hacker. Só complementando, como é que eu descobri que a minha senha vazou, né? Eu fui lá, eu vi, nesse site aqui, até sugiro que vocês se registrem, nesse iHack Impounded, tem como se registrar gratuitamente, ele fica monitorando se teve vazamento ou não. Até a empresa, dá para colocar ali o @Bruno em Sistemas, e ele fica monitorando. Eu soube que eu tive vazamento agora porque eu tinha me cadastrado e recebi. Claro que esse site tem outros serviços que eles cobram. Existem outras ferramentas que ficam monitorando nas redes sociais ou ficam monitorando na Deep Web se teve vazamento, porque não é só e-mail e senha que vaza, pode ser que vaze dados. Em resumo, a minha senha que vazou, eu confirmei qual era a senha, porque aqui dentro também
eu entrando, tem um dashboard com o meu usuário gratuito que eu consigo ver qual foi o domínio que vazou. Eu vi que era aquele domínio, então já matei a charada. Porém, como eu tinha um cofre de senhas, eu consegui olhar no meu cofre de senhas, pesquisar as senhas e começava e terminava com aquilo. Era uma senha, era naquele sistema. Então, pelo fato de eu ter senhas diferentes, eu só fui lá e alterei aquela senha. O resto eu sei que não foi vazado, né? E aqui, também, isso que eu estou mostrando agora para vocês, já é um ponto para não fazer. Aqui também eu consigo pesquisar as senhas que vazaram na internet. Eu usei só para garantir que aquela senha que eu tinha visto que tinha vazado realmente era aquela. Coloquei aqui e também deu certo. Então, por exemplo, uma senha que todo mundo usa. Eu não sei se vai funcionar aqui, mas vou colocar teste 1, 2, 3. Ó, esse teste 1, 2, 3 é uma senha que todo mundo faz aberto. Isso aí é fácil. Existem aí, não, mas eu salvo a senha teste 1, 2, 3 criptografada no meu banco de dados. Existe como eu pegar a senha criptografada, coloco na internet, ele transforma essa senha, porque dependendo do algoritmo de criptografia que eu usei, essa senha vai ser fácil de decriptar. Então, também, no desenvolvimento que vocês fazem, não pensem, não, isso aqui eu vou ali, coloco um hash, fica gigante lá, um número aleatório, já está seguro. Não, no banco de dados é possível voltar o que tem de senha. Então, não testem isso aqui colocando senhas válidas de vocês, né? Porque nunca se sabe, né? Vocês vão botando aqui, né? Testando, vai que eles estão capturando. Tem que desconfiar de tudo. Apesar desse site aqui, I Have Been Founded, até a polícia americana, né? Todas as investigações, eles compartilham informações aqui. É meio que um repositório mundial. Mas tem outros sites também que buscam aqui, tá? Então, aqui é a primeira dica para vocês pessoalmente, para as famílias. Pesquisem pelo Bitwarden, esse aí eu recomendo. Existem outros cofres de senha, mas esse aí eu estou falando porque é gratuito, dá para compartilhar com a família, dá para vocês gerenciarem dados da família. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é esse Shodan. O Shodan, ele é uma ferramenta que fica monitorando na web empresas, sites, sistemas. Ele fica vasculhando a internet, e o que eu vou mostrar aqui para vocês está público na internet. E eu estou usando só para fins didáticos, né? Mas os criminosos utilizam isso para fins de identificar potencial alvo e causar algum tipo de problema. Eu já vivi a experiência prática uma empresa que eles tinham um servidor, não era na nuvem, um data center próprio, e tudo começou a ficar lento na empresa. E aí a gente descobriu o que era. Alguém entrou via remote desktop no computador e colocou o servidor para minerar Bitcoin. Então a CPU foi lá em cima e paralisou tudo, porque eram máquinas virtuais. E aí, como é que a gente vê aqui esse software, por exemplo, ele tem não é software, é uma licença que a gente tem e gratuitamente não tem como ver tantas informações. Mas, por exemplo, eu consigo ver aqui imagens de computadores. Isso aí é tudo computador aberto na internet, tá? No mundo inteiro. Então, quando a gente imagina, eu compartilho o meu computador, eu vou acessar o computador do cliente, a gente acessa via ou VNC, ou TeamViewer, ou Ndesk, ou qualquer outro, né? Muitos disso, às vezes, eles abrem a porta e na internet tem robô vasculhando o tempo todo. Então aqui tem vários computadores. Tá, mas estão vendo que tem até câmeras aqui?
Olha aí, uma câmera dentro de algum... Isso aqui é correio. Não tem cara de ser um correio? Eu vou fazer uma pesquisa um pouco mais avançada. Aqui eu pesquisei, pessoal, pela cidade de Tubarão. Tem uma câmera, claro que isso aqui é uma foto, mas aqui vai ter o acesso, o endereço IP e tudo mais. Então, essa aqui é a imagem. Tem muita gente que coloca a câmera em casa, e aí muitas pessoas baixam na internet um aplicativo. Eu quero acessar as câmeras da minha casa para ver o meu cachorrinho, para ver o meu filhinho. E aí vai lá, essa câmera é uma câmera, você até trocou a senha, mas o software da câmera está desatualizado, tem uma vulnerabilidade que vai poder ser explorada. Mas o meu provedor não deixa ninguém de fora se conectar lá. Ele não deixa, mas dependendo do que for, o hacker pode, às vezes alguma falha, ou o próprio provedor deixou aberto, e alguém vai lá e entra. Então, às vezes a gente tem câmera em casa e tem gente vendo. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo que aqui no Shodan tem... Eu consigo pesquisar aqui, né? Aqui, até TV Samsung, a gente tem a nossa TV em casa, os caras podem estar usando a nossa TV para minerar Bitcoin. Então aqui, ó, esse aqui é o exemplo. Ele diz qual é o produto, qual é o país e quais são as portas que tem aberta, né? Então aqui, aí um hacker dentro da sua casa, um criminoso, ele tem tempo, tem a informação gratuita para ficar vasculhando. Eu quero ver então, agora, fazer uma pesquisa aqui para ver vulnerabilidades de aplicativo. Então, nesse site, a gente também consegue ver, eu quero ver o sistema da minha empresa. Esse site ele vai dizer, olha, o sistema é tal, se ele não foi feito uma configuração adequada para bloquear algumas informações, ele vai mostrar a versão do servidor web, a versão do serviço que está rodando naquela porta, né? E aí o hacker vê, olha, ele usa esse servidor web. Qual é a versão? Essa versão. Essa versão tem essa vulnerabilidade. Então, para explorar essa vulnerabilidade, é assim que eu faço. Então, muito facilmente, não precisa ser um expert, consegue, brincando na internet, atacar as coisas. Então, assim, eu estou só trazendo esses exemplos aqui, eu até não vou mostrar mais, mas lá para a gente ver porta. Tem gente que vai lá e diz assim, vou configurar a porta 5.950 e vou colocar o SSH lá. É fácil, não adianta mudar a porta. Antigamente, né, muitos anos atrás, a gente até achava que era malandro, né? A porta não é a porta do SSH, vamos botar uma outra e o cara não vai descobrir. Assim, descobre. Então, eu mostrei aqui para vocês 2 pontos. Essa ferramenta é um dos exemplos, né, esse Shodan. E tudo que eu estou mostrando aqui não é nada ilegal, está aberto na internet. São informações públicas na internet. Às vezes, informação que eu nem sei que está pública, mas está. Né? E aí, por fim, eu estou só me adiantando aqui por conta do horário que a gente combinou. E eu deixei aqui alguns exemplos de
No próprio Google, existe o Google Docs, que no site do Google eu consigo fazer pesquisas. Eu quero pesquisar, aqui eu digitei FileType, PDF, site, gov.br. O que o Google fez? Ele foi lá, procurou por todos os documentos que foram indexados, que são PDFs, no site gov.br. E aí ele me traz. E aí eu vou conseguir achar. Eu quero que ele me pesquise em arquivos TXT. Em arquivos TXT, eu quero password. A palavra password, ele vai procurar em arquivos TXT. Aí, tem vários. Então, assim, eu não vou entrar aqui também, mas várias senhas a gente acha aí. Aí, como é que os hackers fazem acesso ao sistema? Eu tenho o meu sistema que tem login e senha. Os hackers já têm uma base gigante de login, uma base gigante de senha, e eles colocam um robô para ficar tentando na página. Testa esse usuário e essa senha, esse e essa senha, esse essa senha, esse essa senha. Aí vai chegar um momento que ele consegue. Aí ele detecta, opa, consegui entrar dentro do sistema, já vou lá. Uma das formas das empresas fazer para bloquear isso é colocar, tentou 2 vezes em menos de X segundos, joga um CAPTCHA. Ou, assim, para quem desenvolve também tem que pensar isso. Um outro ponto que eu vou comentar aqui com vocês, em relação ao Google, assim, dá para fazer várias pesquisas aqui, pesquisar por CPF, por nome, aí é fácil, é por isso que os caras fazem crimes, né? Eu tenho o CPF, tenho esse nome, eu tenho essa informação, eu tenho essa foto, que os caras botam foto lá, e aí está pronto, o crime está pronto para ser feito. Em relação ao Google, deixa eu lembrar se tem mais algum ponto aqui para comentar com vocês. Esses são apenas alguns exemplos simples, pessoal, mas assim, deixando uma dica sobre senhas, não compartilhe suas senhas. Eu dei a minha evidência, né? Foi consciente, eu tive que compartilhar com o cara que estava desenvolvendo o site, era um usuário e uma senha diferente, mas mesmo assim, aí no usuário, que eu não sabia a máquina dele, era uma pessoa que estava fazendo um serviço lá, então vazou no computador. Então, mantenham seus computadores sempre atualizados, utilizem navegadores atualizados, o sistema operacional atualizado. Eu uso o Linux porque o Linux não tem problema. Tem também. Tem vírus? Tem também. Tem ransomware? Tem também. macOS, o Apple, tem também. Claro que é muito menos, né? Até porque ele é muito menos utilizado que o Windows, por isso que o Windows tem muito mais. E coloque a autenticação de 2 fatores em tudo e procurem disseminar esse conhecimento em relação à segurança. Claro que aqui a gente falou durante 1 hora, foi mais rápido, né? Só para dar um overview geral para vocês, um entendimento. E a partir dos próximos meses a gente vai estar conversando mais com vocês. Vão surgir algumas políticas, alguns procedimentos. Claro que tudo isso com apoio da alta direção. Quando a gente fala alta direção, na ISO, né, tem essa definição. Alta direção é a liderança. Aqui seria o Rodrigo Evandro, mas também os gestores de cada equipe. Falando nisso, a gente fez uma simulação de phishing. Vocês receberam, né? Então, legal. Essa simulação é uma simulação simples, mas aqui não caíram, principalmente por conta teve uma pessoa que colocou aí no grupo, que eu vi, alertou todo mundo, não clica nesse link. Mas é comum essas pessoas caírem, tá? Uma empresa, existe uma métrica que 31% das pessoas de uma empresa caem em golpes de phishing. Esse phishing que a gente mandou, a gente utiliza uma plataforma, ele é o phishing mais básico, só para a gente medir, né, se
se a empresa está caindo. Porém, tem phishings tão avançado que eu já cheguei a mandar o phishing e aí eu recebi o e-mail, eu fiquei na dúvida se era o meu teste ou se era o e-mail de verdade. Então, assim, não saiam clicando em nada. Olhem bem, não cliquem em nada, perguntem, na dúvida, exclui o e-mail, é melhor do que clicar. Clicou, pode paralisar a empresa, o seu computador, a sua casa, as suas informações vão vazar. Não salve senhas no computador, tenham senhas diferentes. Aqui com certeza, né, eu sei que deve ter algum arquivo aí com senha compartilhada, provavelmente. Se não tiver, até estão de parabéns, mas é normal, alguém está rindo porque tem. Isso é normal, a gente sabe que TI tem aquela planilha Excel, né? Aí oculta, deixa... Eu falo que assim, há 30 anos na área a gente já fez muita merda. Então assim, desculpa a palavra, tá até filmando aí, falei essa palavra não. Mas é isso aí. Então pessoal, o objetivo desse workshop é isso, é essa sensibilização inicial. E levem a sério esse tema, a responsabilidade é de todos e cada um de vocês tem um papel fundamental aqui dentro da empresa. Mas aproveitem e levem esses conhecimentos para a família também, porque em casa nós temos os pais, os avós, os tios, vocês são bem novinhos aí, devem ter pais que usam com certeza a internet. Então assim, trazer esses conhecimentos não vai fazer mal para eles, tá bom? Obrigado a todos e uma excelente tarde de trabalho. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não sei como é que vocês fazem o talk, se abre para alguém fazer pergunta. Se não